Então vamos falar um pouquinho hoje para vocês sobre produção de células sanguíneas. Presta atenção. Tá? Aqui você tem um osso, tá? Um osso longo do corpo da gente, como por exemplo o fêmur. E no interior do osso, nós encontramos um tipo de tecido específico. Tecido esse é um tecido conjuntivo que é chamado de tecido hematopoético. Nesse tecido hematopoético, nós encontramos conjuntos de células ainda indiferenciadas. Essa célula em questão, ela corresponde, veja bem, a um eritroblasto. Blasto significa formação. Eritros significa vermelho. Ou seja, eu tenho a formação de uma célula vermelha a partir do eritroblasto. Note que essa célula, ela apresenta o seu núcleo. Durante a transformação do eritroblasto em um eritrócito, em uma hemácia, alguns fenômenos acontecem. O núcleo vai se desfazer. A maioria, a quase totalidade das organelas vai se dissociar e vai se desfazer. Então, dentro de uma hemácia, você vai ter basicamente a presença de uma proteína em questão. E essa proteína presente no interior da hemácia é uma proteína chamada de hemoglobina. Um conjunto de aproximadamente 250 milhões de moléculas de hemoglobina em uma única hemácia. Considerando que uma molécula de hemoglobina tem 4 ferros 2 e cada ferro 2 se liga a uma molécula de oxigênio, é possível se estipular que apenas uma hemácia é capaz de conduzir em nosso sangue arterial aproximadamente 1 bilhão, veja, 1 bilhão de moléculas de oxigênio. Quantas hemácias você tem? Aproximadamente umas 5 milhões por milímetro cúbico de sangue. Considerando que o volume de sangue de um ser humano adulto é de aproximadamente 7% de sua massa corpórea, por exemplo, eu tenho 70 kg de massa, 7 vezes 7, 49. Então eu tenho aproximadamente 4,9 quilogramas de sangue. Como a densidade do sangue é semelhante à da água, eu posso falar em 4,9 litros. Então imagina em 5 litros de sangue a quantidade, tá, de hemoglobinas, de hemácias que você vai encontrar no indivíduo. Um detalhe interessante é que essa proteína presente em hemoglobina, ela foi sintetizada, ela foi formada no interior das hemácias por uma organela citoplasmática, organela em questão, denominada de quê? De ribossomo. Os ribossomos presentes no eritroblasto serão utilizados na produção da proteína hemoglobina. E aí essa hemácia sai do tecido hematopoético, sai dessa medula óssea vermelha e ela vai para a circulação para fazer exatamente, olha só, exatamente o nosso transporte de gases. Mais precisamente o gás oxigênio, visto que 98% do oxigênio em nosso sangue arterial está presente na hemoglobina, formando a oxihemoglobina, enquanto cerca de 11% do CO2 é que é conduzido nas carbohemoglobinas ou composto carbamino. A maior parte do CO2 no nosso sangue venoso é conduzido sob a forma de íon bicarbonato. Um detalhe interessante, tá? Numa questão da Unifesp, em 2021, na prova específica, ele fez referência a essa produção de eritrócitos, a essa produção de hemácias, e um detalhe interessante, tá? Ele vai perguntar para você daqui a pouquinho o seguinte, tá? A hemácia, ela transporta o gás. Tá? Ela não consome. A maioria do metabolismo, a totalidade do metabolismo de uma hemácia, ele é um metabolismo anaeróbio. Então, a hemácia em si, ela não consome o oxigênio que ela está transportando. E isso, uma característica da hemácia para não transportar oxigênio é que ela não tem núcleo. Então, o metabolismo dela é extremamente reduzido, então praticamente não há consumo nenhum de oxigênio por ela transportado. No vestibular de 2021 da faculdade Unifesp, na prova específica, o examinador fez referência a esse assunto. Vamos dar uma olhadinha nessa questão. Questão número 3.
Ao longo da diferenciação de uma hemácia a partir do eritroblasto, a célula sintetiza hemoglobinas, perde seu núcleo e organelas e migra para a corrente sanguínea. No citoplasma de uma hemácia humana adulta, existem cerca de 250 milhões de moléculas de hemoglobina. Cite a organela responsável pela produção de hemoglobina no eritroblasto. Gente, ele está pedindo para citar, comando da questão. Ele quer que você só fale quem é responsável. Portanto, os ribossomos é que são os responsáveis pela síntese dessa proteína hemoglobina no interior, veja, ainda do eritroblasto. Tá? Nesse mesmo item ele pergunta, em que local do corpo humano adulto são produzidos os eritroblastos? Os eritroblastos são produzidos aonde? Dentro do tecido hematopoético, que nós chamamos de, podemos chamar de medula óssea vermelha. Portanto, um item A bastante tranquilo para você resolver. Já no item B, ele faz referência ao consumo de oxigênio. Nesse gráfico, suponha um experimento em que uma hemácia adulta foi colocada em um tubo de ensaio e mantida fechada em contato com certo volume de gás oxigênio. Então eu peguei uma hemácia, tá? Veja bem, eu peguei uma hemácia, eu coloquei essa hemácia em um tubo de ensaio, eu vedei o tubo de ensaio e eu tenho aqui dentro uma certa quantidade de gás oxigênio. Foi esse o experimento que ele fez, tá? O volume de gás oxigênio foi monitorado visando verificar o consumo desse gás na síntese de ATP. Considere o gráfico que ilustra as 3 possíveis variações do consumo de gás oxigênio durante o experimento. As possíveis variações, dá uma olhada. Consumo de oxigênio em função do tempo. Linha 1, não houve consumo nenhum. Linha 2, olha só, tá? O consumo de gás ele vai aumentando e depois esse consumo de gás vai caindo. Na linha 3, eu tenho um certo volume de gás, oxigênio, o volume de gás ao longo do tempo ele vai diminuindo. A pergunta que ele faz para o candidato é o seguinte: qual curva do gráfico representa o consumo de gás oxigênio utilizado no processo metabólico realizado pela hemácia adulta para sintetizar ATP? Justifique sua resposta. Gente, a curva que representa é a curva 1, porque como eu afirmei para vocês, a hemácia não consome o oxigênio, pois o seu metabolismo é totalmente anaeróbio. Portanto, a única linha do gráfico que mostra que a quantidade de oxigênio se mantém intacta é a linha número 1 desse gráfico. Essa foi mais uma resposta do Biocrio, na prova da Unifesp para você. Forte abraço.